tendo tempo, a gente passa os avisos e, enfim, as coisas que tem que falar. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu falei o texto? Não, né? Só falei para você abrir um texto que você gosta, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus lindo, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, que momento profético, hein? Que momento abençoado, que momento que está nos impulsionando a viver como igreja do Senhor. A igreja do Senhor é chamada para viver de forma combativa. A igreja do Senhor não é chamada para viver passivamente, olhando os ataques do inimigo. É tempo, irmãos, de nós nos levantarmos. E hoje nós estamos iniciando essa série de mensagens, diga comigo, vencendo batalhas espirituais. Não, irmão, assim, quem vai vencer mesmo? Vencendo batalhas espirituais. É isso aí, exatamente, é isso aí. Essa foi uma direção que Deus nos deu. Diante de muitas situações que nós vimos, presenciamos, e Deus nos chamou para nos levantarmos, nos despertarmos, nos posicionarmos e nos enviarmos. Então hoje nós vamos iniciar essa série de mensagens. Serão 4 quintas-feiras, em que nós estaremos aqui sendo despertados, posicionados, preparados para tomar posse daquilo que é nosso. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos o inimigo tomando território. Escute uma coisa antes de eu ler o texto. A batalha do reino das trevas contra o reino de Deus não é uma batalha por poder, porque Satanás não tem poder contra Deus. Na cruz, Cristo já venceu ele. Você pode dizer amém? É uma batalha por território. Enquanto a agenda de Deus está se cumprindo, meu amigo Elton, o que o Satanás está ganhando? Território. Na mente, nas famílias, com ideologias, com sofismas, com mentiras. Eu disse isso aqui, obrigado meu amigo, eu disse isso aqui há poucos dias e repito. E quando estava estudando para essa ministração, me lembrei. Quando chegávamos na igrejinha lá no Val, era comum, todo culto, alguém ficar endemoniado. Era comum, cadeira, estava lá daqui a pouco, cadeira voando. Tinha um endemoniado. Aí expulsava o demônio, tinha uns que queriam fazer a entrevista com o demônio. Chama o chefe. De onde vem? Para onde vai? Era aquelas coisas, vocês já devem ter presenciado essas coisas aí. Só que de um tempo para cá, você tem percebido que praticamente isso não tem acontecido mais? Quantos têm percebido isso? Você acha que o inimigo parou de atuar? Quantos acham que o inimigo parou de atuar? Diga amém. Ó, tem um amém aí. Ele parou de atuar, meus amigos? Não. Exatamente. Ele mudou a estratégia. E hoje, talvez a maior batalha contra a qual eu e você temos de lutar é a batalha das ideologias, da cultura e a batalha da mente. Que é onde ele está atacando e vencendo o povo de Deus. Com sofismas, nós vamos falar disso aqui em algum momento. Sofisma, eu estava conversando disso essa semana com a Teca. Sofismas é uma mentira embalada numa bonita embalagem. Então nós, amigos, temos que nos levantar, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque essa é uma direção de Deus para este tempo. Tiago capítulo 4, versículo 7 é um pilar que nós vamos utilizar nessas ministrações. Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao
diabo. E o que é que vai acontecer? De novo, portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. E o que é que vai acontecer, irmãos? Então note que esse texto nos coloca exigindo de nós dois posicionamentos. Um posicionamento de sujeição, de submissão a Deus, e um posicionamento de resistência. Um posicionamento de batalha, de luta. E a ideia de resistir aqui, se você pegar o original, é literalmente um soldado pronto para a batalha. Não é um soldado dormindo, não é um soldado de férias, não é um soldado pensando na vida, não. É um soldado preparado e ali posicionado para a batalha. Então esse texto é a base sobre a qual eu quero caminhar com você. Diferente de outras ministrações, que eu gosto muito de uma ministração expositiva, nesse caso nós vamos fazer algo mais temático. Porque desde Gênesis até Apocalipse você vai ver a realidade de uma batalha espiritual que está aí. E esse texto deixa claro: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Então não adianta a gente pensar que não vai ser atingido. Escute, e eu quero que você repita algo. Diga assim: no reino de Deus não existe neutralidade. Não existe neutralidade, não é uma coisa que você escolhe. Ah, pastor, eu me abstenho, eu declino. Lembrei das reuniões de escolha de liderança. Leilane, declino. Alguns lembram dessa época aí. Não há neutralidade, meus amigos, jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, casados, pastores, quem é do altar, quem não é. Não existe neutralidade no reino espiritual. Ou nós estamos nos sujeitando a Deus, resistindo ao diabo e ele fugindo, ou nós estamos sendo escravizados pelo diabo. A Bíblia é um livro de contrastes. A Bíblia é um livro de quê? Contrastes. Escute isso. Essa série, mais do que nunca, é uma série que nos chama a voltar para a palavra. Porque quando a gente fala de batalha espiritual, especialmente em alguns meios pentecostais, neopentecostais, é muito misticismo. É muita coisa, é muita experiência. Eu não nego as experiências. E acredito que se fôssemos passar o microfone aqui, a maioria de nós já tivemos experiências com isso. Eu não nego isso. Mas o que eu quero que você entenda? Que nós não podemos, não é seguro nós pegarmos experiências e transformar em doutrina. Não é seguro fazer isso. A segurança minha e sua é se nós estivermos firmados na palavra da verdade, que Paulo diz que é a espada do Espírito. Então a nossa ministração, a nossa segurança, ela nos chama a voltar para um porto seguro, que é a palavra. Então esse texto ele nos chama para a gente se posicionar. E aqui eu quero destacar algo nessa introdução com vocês. Nós temos que tomar, amigos, muito cuidado. Quando a gente vai falar de batalha espiritual, dessas lutas espirituais, nós temos que tomar muito cuidado com duas coisas. Uma, é nós subestimarmos isso. Tipo, não, o diabo, como eu acabei de falar, o diabo não está atuando mais não. Entendeu, Daniel? A gente fala assim, não, isso aí é conversa de alguém que acha que fica aí vendo o mundo espiritual. Então eu estou subestimando o inimigo. Eu estou agindo como se ele não existisse. E isso é um grande perigo. Porque quando nós agimos como se não houvesse inimigo, nós baixamos a guarda em qualquer área da nossa vida. Se você acha que não está em apuros, normalmente baixa a guarda.
É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser vigilantes. É por isso, minha amiga Ana, que a Bíblia diz... Agora há pouco, antes de sair de casa, a gente estava sentado assim na mesa, até que saiu da coisa. Santo de Jesus, você poder, está repreendido. Ai, meu Deus do céu, tudo é o que eu disse. Que o convite é a palavra. A Bíblia diz, escute, a Bíblia diz que Paulo, escute isso aqui, Paulo queria pregar a palavra. Atos 16, versículos 6 e 7, Paulo está fazendo suas viagens missionárias. E a Bíblia diz que Paulo queria ir pregar, mas o Espírito Santo não permitiu. Quem não permitiu? O Espírito Santo. Ele queria ir pregar, não era fazer coisas erradas, ele queria ir pregar, e Deus disse, não vai. Depois eu vou pegar esse esboço, eu vou pedir para alguém para formatar ele bem bonitinho e passar para você, que isso aqui é um excelente estudo. Isso aqui tem dias que eu estou estudando, anotando, pesquisando, fundamentado. Coloca Atos 16, 6 rapidinho para mim, Samuel, por favor, só para a gente ver isso aqui. Eu quero te mostrar algo muito importante. Olha isso aqui, coloca aí, por favor. Olha lá, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido o quê? Me ajuda, meus amigos. Tendo sido por quem? Pelo Espírito Santo, impedidos de crer. De quê? Olha que coisa. O Espírito Santo tinha outro plano para Paulo. Por isso que mesmo quando a nossa intenção é boa, nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Não adianta eu ter uma boa intenção, eu tenho que saber se o meu desejo, se a minha vontade se alinha com a vontade de Deus. Porque quem pensaria humanamente que Deus ia impedir ele de pregar? Entendeu, Luiz? Ele vai pregar, mas Deus está dizendo, não, eu não quero que você vá para aí agora. Agora coloca 1 Tessalonicenses 2, deixa eu ver o texto, 18, por favor. Coloca 1 Tessalonicenses 2, 18. Valeu, o menino está rápido aí no gatilho. Olha ali. Quisemos, isso é Paulo também, tá? Quisemos visitá-lo. Eu mesmo, Paulo quis. Não apenas uma vez, mais duas. O que aconteceu ali? Quem impediu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, uma das capacidades espirituais, talvez, que mais nós devemos pedir a Deus, minha amiga Lili, é discernimento espiritual. Porque você entendeu que é o mesmo verbo? Eu quero pregar, Deus não deixou. Só que se nós não tivermos cuidado, perdi o ônibus, perdi não sei o quê. É o Satanás que está... Porque a gente tem essa tendência. Porque eu estou com uma boa intenção, já que não vai dar, é o Satanás. E não é. Agora, olha lá. Ele quer ir visitar o povo da Tessalônica. Quem foi que impediu? Uai, pastor, mas o Satanás é assim. O Satanás... É porque, lembra que eu disse do cuidado de não superestimar, transformá-lo num Deus, que ele não é, mas eu também não posso subestimar. Paulo está dizendo que Satanás o impediu. Então, talvez, um dos maiores dons e capacidades espirituais que eu e você, lembra que lá em 1 Coríntios 12, 10, fala de dons. E entre os dons existe o discernimento. Coloca aí, por favor, acho que é o versículo 10. 1 Coríntios 12, 10. Coloca, por favor, eu quero mostrar isso biblicamente para você ser ensinado sobre isso. Coloca aí, olha lá. A outro, porém, deu poder de realizar milagres, a outro profecia, a outro o quê, meu irmão? Diga aí. Discernimento de espíritos. Para a gente saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Você já passou por aquela experiência de chegar alguém, você vai fazer um negócio com alguém, ou você recebe alguém na sua casa, ou você está pensando em estabelecer uma aliança com alguém, e lá dentro o Espírito está dizendo, não vai. O Espírito está dizendo, cuidado. Quem aqui já passou por isso? Vários.
Não vai. O que é isso? Discernimento. Quantas vezes nós já tivemos situações aqui, Teca? Aqui na nossa caminhada cristã, de ver algo, sabe, William? Aí o Espírito Santo, tem algo ali. Aí a gente, Deus está falando. E a gente tem que ter sabedoria para ouvir isso. Aí, num primeiro momento, não tinha nada. Mas o Espírito Santo está dizendo, cuidado. Cuidado. Aí o tempo ia passando. Daqui a pouco, bum. Olha aí a situação. Então, discernimento de espírito, olha lá, nós temos que ter, por quê? Para saber o que é Deus e o que é ataque do inimigo. Então, Paulo aqui está nos ensinando sobre isso. Agora, por que, meus amigos, que é essencial que a gente tenha a palavra como base? Texto que eu amo, desde que me converti. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído, por quê? Por quê, meus amigos? Está ali? Rapaz, mas é só pensar agora, os meninos estão... O meu povo é destruído por quê? Falta de conhecimento. Por isso que nós temos que andar firmados na verdade. Eu estou te chamando hoje como pastor dessa igreja para voltar para a palavra, para que você possa resistir. Não adianta, meu amigo, minha amiga, nessa batalha ficar assim, está amarrado, o inimigo está debaixo do meu pé. Paulo disse que Satanás o impediu. Quando Satanás se apresentou a Cristo no deserto, você viu Cristo? Está amarrado, você viu isso? Você já viu isso no Novo Testamento alguma vez? Você já viu isso nos 1289 capítulos, 1189 capítulos alguma vez? Eu não estou dizendo que a gente não possa dizer, eu só quero te dizer que não adianta a gente fazer isso. A gente precisa usar armas espirituais. Infelizmente nós estamos vendo uma guerra, não é? Agora lá com Israel e o Irã que está se escalando, né? Coisa está... Aí os Estados Unidos já está entrando no meio, o Putin já está entrando no meio, e a gente está orando para isso. Mas ali o que é? Um lança um míssil, o outro devolve. Um lança um drone, o outro devolve. Porque é uma guerra bélica humana. Agora, na batalha que a Bíblia traz, não adianta serpentina em cima do muro. Não adianta cerca elétrica. Não adianta antivírus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é para a gente se atentar à palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Cristo é batizado. E o Espírito o leva para o deserto, Mateus 4, o leva para o deserto para ser tentado. E o que Satanás faz? O que está acontecendo hoje? Uma distorção da palavra. Satanás ali, Arthur, distorce a palavra. Ele usa um pedaço do texto bíblico. Irmão, por favor, nós temos acesso à fonte. Nós temos acesso à fonte. Cuidado com trecho bíblico fora de contexto. Heresia e seita surge de versículo bíblico. É de versículo bíblico que surge. Um dia mostrou um caso que eu achei que era fake. E não era, eu gostaria que fosse. O cara, pastor de uma igreja, pegou um texto e disse assim: vai na mulher do teu próximo e adultera com ela. Aí ele chega na casa do, pastor Emerson, chega na casa do irmão da igreja, rapaz, dá um chute num homem desse. Desculpa, irmão, mas dá raiva. De casa, aí o homão sai, o que foi? Não, porque Deus falou comigo, que é para eu adulterar com a sua mulher. Aí o cara, é Deus mesmo, vai lá. Isso aconteceu, irmãos.
Eu achei que isso fosse fake, porque é uma coisa tão, assim, tão ridícula, tão esdrúxula. Aí o repórter foi lá. Vocês viram isso? Alguém viu isso aqui? Tem que ver mais de uma vez, porque assim, irmão do céu. Aí o cara falou assim, pastor, onde é que o senhor achou isso na Bíblia? Aí ele pegou um texto lá. Tá aqui, aí ele fez assim. Aqui, ó. Vai lá, pega a mulher do teu próximo e adultera com ela. Aí o cara falou assim, mas não está falando, tem um acento, é adúltera. Aí ele, vixe. Irmão, Gabriel, pensa, Gabriel. Irmão, em nome de Jesus, o meu povo é destruído porque lhe falta, seja quem for. Paulo diz, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho que não está aqui, que seja maldição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Questione o que eu estou falando, por isso que eu estou mostrando o texto para vocês. Então, nós temos que aprender a nos posicionar na palavra. É assim que nós vamos vencer o inimigo. É assim que ele não vai ter acesso a ataques na nossa mente, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Cristo foi para o deserto. O diabo vem, começa a atacar ele, e ele responde, está escrito. Está escrito, está escrito. Então hoje eu estou te chamando a voltar, irmãos, para a palavra. Não há vencimento de batalhas espirituais sem palavra. Sujeitai-vos, pois. E ao diabo é para fazer o quê? Resistam ao diabo, mas não há sujeição a Deus sem palavra. Toda vez que você vem a um culto, é no máximo uma amostra grátis que você está recebendo. E quando você vai a um supermercado que tem aquelas pessoas com amostra grátis, qual é a lógica? Você vai lá, Beth, né? Pega a amostra grátis. Que pão de queijo gostoso. Vou levar um saco para casa. Não é assim? Porque aquela amostra te impulsiona a querer da fonte. Cada pregação é apenas uma amostra. Não é a fonte. Eu não sou a fonte, eu estou apontando para a fonte. Vocês estão entendendo? É só uma amostra, para você sair daqui e falar, eu quero a fonte. Se a amostra está bom, imagina a fonte toda. É isso que é para a gente fazer. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 17, tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha lá, ó. A espada é arma de defesa ou de ataque em regra? Arma de ataque. É assim que nós vamos resistir ao diabo. Não é só na defesa, na defensiva, não, é atacando. É uma igreja combativa, combatente. Aí eu até citei isso aqui. Quando Cristo fala, escute isso aqui, quando Cristo fala sobre a igreja a primeira vez na Bíblia, em Mateus 16, 18, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Paulo está dizendo que eu e você devemos pegar, olha ali, ó, eu digo a vocês que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre Cristo que Pedro tinha declarado, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Tem um outro texto, coloca, não, eu acho que esse eu não anotei, mas acho que é Marcos 3, coloca Marcos 3, 7, por favor, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só mostrar uma coisa aqui para vocês, isso aqui é muito importante, meus amigos, Marcos 3, 7, não, coloca 17, por favor.
Eu não sei o que, não. Tem 27? Pronto, é esse. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Mateus 16, 18 se conecta diretamente com isso aqui, ó. Marcos 3, 27. Por quê? Herbe, por quê? Ele está dizendo assim, ó, ninguém pode entrar na casa do valente. Opa, peraí. Alguém vai entrar. Em tese, entrar, tem porta ali. Ninguém vai entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Esse texto, sabe o que é esse texto? É o que Cristo fez comigo e com você. Sabe quem é esse valente aí no contexto de Marcos 3? É o diabo. Nós estávamos presos. Nós estávamos ali, cativos na casa do valente. Cativos nos pensamentos, nos vícios, nos pecados escravizadores, que nós chamamos muitas vezes de maldições hereditárias, que são aqueles comportamentos que se repetem. Bebida, meu bisavô, meu avô, meu pai, bebida. Na minha família todo mundo é no divórcio. Na minha família o povo tem problema com imoralidade sexual. Na minha família o povo tem problema com jogos. E se repete. São pecados escravizadores. Nós estávamos presos por esse valente. Cristo, quando veio e morreu na cruz, Cristo fez o quê? Cristo, primeiro, amarrou o valente. Venceu esse valente e nos livrou das garras de Satanás. É isso que ele está dizendo. E por que isso se conecta com Mateus 16? Porque lá está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer. É uma igreja que avança. E qual é o nosso chamado agora, irmãos? É ir libertar os outros. É ir pregar o evangelho. Para que os outros que ainda estão presos sejam libertos, porque fazer discípulo passa por isso aí, é batalha espiritual. Mas o que é uma batalha espiritual? Eu fiz essa introdução. O que é uma batalha espiritual? Essa é uma questão importante. A batalha espiritual, escute isso aqui. A batalha espiritual é a realidade constante de viver submissa a Cristo em um mundo espiritualmente hostil. A batalha espiritual não é um evento isolado. Escuta, a batalha espiritual faz parte da vida comum de todo crente que decide seguir com fidelidade a Jesus. Conceito mais simples. O que é? É a realidade constante de viver submissa a Cristo em um mundo hostil. Porque, pensa comigo, o simples fato, Manu, de você dizer, sou de Cristo e vou seguir os princípios de Cristo, você já arrumou um monte de inimigo. Sim ou não? No seu trabalho você vai arrumar inimigo, na sua escola você vai ser atacada. Porque só quer ser a crentona. Porque não sei o quê. Porque não quer ficar com um com o outro. Porque não quer ficar com homem com mulher. Porque é assim, não é, irmãos? Aí no seu trabalho, você está ali, luz. Você é luz. A luz vai sempre incomodar o quê? As trevas. Aí as pessoas começam a te perseguir. Tem perseguição no trabalho que nós arrumamos, porque nós também somos difíceis. É ou não é? Tem ou não tem, pastor? Mas tem perseguição que você está fazendo tudo certinho. E aí as pessoas estão se levantando contra você, as pessoas estão te perseguindo, as pessoas estão invejando, as pessoas estão querendo te prejudicar. O que é isso? Luz sempre incomoda as trevas. Pega João capítulo 1. Cristo veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Por quê? A gente só para aqui, os seus não receberam. Bom, mas o texto continua.
Ele diz: não vieram porque suas obras eram más e seriam reveladas pela luz. Vocês estão entendendo isso? Então, o fato de nós sermos cristãos, tentando viver submisso a Cristo, pronto, nós já vamos arrumar uma batalha espiritual. Eu já disse e repito, eu fui escravo de Satanás até meus 22 anos de idade. Vou fazer 48. E até 22 anos de idade, eu nunca, Fred, pensei que existisse um diabo. Você acredita nisso? Eu nunca pensei. Nunca disse assim, Gabriela, o diabo está se levantando. Não. Nunca. Saía, bebia, fazia tudo aquilo que o diabo quer nos enganar, que é felicidade. Por que que o diabo, pastor, então não te prendia? Ué, eu estava no exército do Satanás. E Jesus disse que um exército não se divide, não luta contra si mesmo. Se eu era, Lili, do exército do inimigo, ele vai se levantar contra mim? Não, ele é isso aí, ué. Vai mesmo, meu filho. Aí eu ficava igual um idiota, bebendo a noite toda, colocava um engradado de cerveja e achava que aquilo era troféu. O que que era aquilo? Prisão. Mas quando Cristo foi lá, prendeu o valente, me livrou do cativeiro, eu comecei a ser atacado. Por quê? A Bíblia diz que o diabo se levanta contra tudo que se chama Deus. Quando você aceita Cristo, Giovana, o Espírito Santo vai habitar em você, você vai ser selada com o Espírito Santo. Você vai ter uma marca no reino espiritual. E quando nós somos selados com o Espírito Santo, tudo que é demônio, que identifica, nós viramos o quê? Inimigos. Vocês estão entendendo isso? Está entendendo isso, irmãos? Então nós temos que entender, essa batalha é uma batalha de todos. Ah, pastor, eu achei que era só do povo do evangelismo. Eu achei que era só do povo da intercessão. É não, irmão. Ou nós somos de Deus, ou nós estamos no exército do inimigo. Não há neutralidade nisso. Está claro isso que eu estou falando, irmãos? Eu entendi, pastor. Que todos nós passamos, Efésios 2, Efésios 6, ele diz assim, escute isso, Efésios 6, eu vou depois tratar só desse texto, porque esse texto é riquíssimo, não dá para a gente falar aqui hoje, e eu não vou correr, eu vou falar aqui mais uns 5 minutinhos e vou terminar. Já é 9h40? Não, aqui, ó, esse negócio aqui está marcando 10h06, 9h20, então ainda dá para eu falar um pouco mais, rapidinho. Escute, Efésios capítulo 6, verso 12. Coloca para mim, por favor, meu filho. Olha ali. Paulo está escrevendo à igreja. O que é que ele disse ali? Porque a luta dos outros, é isso que ele está dizendo? Não adianta você falar assim, ó, declino, estou fora. Desce aí, né, Cleide? Né, Jair? Não, eu agradeço a oportunidade, viu, mas não vou querer, não. Tem jeito não, essa encomenda não dá para recusar. Olha lá, a nossa luta não é contra, está vendo que não, isso aí eu vou tratar depois, mas só para você ver, não adianta míssil nessa batalha, não adianta o Iron Drone lá de Israel, não adianta, olha lá, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Eu só quero pegar aquela primeira parte, a nossa luta. Então, essa é uma luta, amigos, inevitável. Não adianta achar que o inimigo não vai, ele vai te atacar. Só que eu disse aqui no início e repito, só que o Satanás, ele muda a estratégia. Hoje, qual é a principal estratégia do inimigo? Narrativas ideológicas. Qual é a principal arma do inimigo? Narrativas ideológicas. Aí você vê dentro das escolas antigamente falava prézinho, mas hoje da educação básica, né?
da educação infantil. Está lá os professores partidários. Está lá os professores com ideologias. Essa semana a gente estava conversando lá em casa e a Duda comentando de um professor. O cara, assim, descaradamente, na sala de aula falando de ideologia, em vez de ensinar ciência. As nossas universidades estão tomadas só de discurso ideológico. A UNB, meus amigos, durante muitos anos, era top 3, depois top 5 das universidades do Brasil. Hoje, parece estar em 18º. Por quê? Não se preocupam mais com ciência. O que eles querem ensinar? Ideologia. E isso, quem é que está por trás? A mente de Satanás. Essa é a ideologia. É por isso que muitos dos nossos filhos, que foram ensinados a ir à igreja, mas não foram ensinados na Bíblia, não foram ensinados na palavra, não foram ensinados a ter relacionamento com Deus. As pesquisas mostram, mais de 60%, quando vão para a universidade, no primeiro semestre, desvia. E eu estou criticando os meninos? Não, estou criticando a igreja. Nós erramos de não ensinarmos a verdade. Aí eles vão para lá, vão ser bombardeados. Não tem minimamente conhecimento para dizer por que acha que Deus existe. E a culpa é de quem? Nossa como igreja, nossa como pais. Vocês estão entendendo? Esse discurso, irmãos, vai longe. Se a gente pegar isso aqui vai longe. Então, eu estou querendo dizer para você que se eu e você nos submetermos a Deus, Tiago 4,7, qual é? Sujeitai-vos, pois, me ajuda, sujeitai-vos a quem? E ao diabo é para fazer o quê? E o que vai acontecer? Ele fugirá, o diabo não tem poder sobre nós, mas eu preciso viver sujeito a Deus. Agora, eu entendi, pastor, que não tem como fugir, não tem como sair desse aí. Na próxima semana, se Deus permitir, eu quero falar sobre os âmbitos dessa batalha, mas hoje, para eu caminhando aqui para concluir, eu quero falar sobre um pilar essencial para a gente não ser vencido. Eu já te mostrei uma realidade bíblica sobre isso. Coloca Gênesis 3,15, por favor. Existe um pilar, porque o texto fala assim, ó, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai o quê? Fugir de nós. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é chamado pelos teólogos de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? A ideia aí é a primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia. É essa vez aí. Então, se você for num programa, tiver aquelas perguntas que valem 1 milhão, o que é o proto-evangelho? Você ganha e compartilha comigo, amém? A benção. Lembra que Deus criou o homem? Né, Arthur? Criou o homem, criou o universo, Deus organizado, criou o universo, criou o homem, disse que o homem não é bom estar só, cria a mulher, e aí no capítulo 3, eles caem. Agora Deus vem e vai dar o juízo, e vai dizer o que vai acontecer. Essa é a primeira vez que o evangelho, a boa nova, porque evangelho é boa nova, é a primeira vez que o evangelho vai ser pregado, por isso que é chamado de primeiro, proto-evangelho. O que Deus diz? Porém inimizade entre você, esse você aí, porém inimizade entre você e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da mulher vai ferir o quê? Vai ferir o quê? A cabeça da serpente. É por isso que tem um texto lá em Romanos, e até música, agora eu lembrei por causa da música, Romanos 16, 19 diz. Olha como a música é bom para a gente lembrar, né? Olha lá. Pois a obediência de vocês é conhecida dos todos, por isso me alegro não sei o quê. Quero que vocês sejam sábios no que diz respeito ao bem, simples no que diz respeito ao... Avança. E o Deus da paz, em breve vai fazer o quê?
Percebeu que o proto-evangelho se conectou com isso aqui? Porque a semente da mulher vai pisar a cabeça do Satanás. É esse texto aí que Paulo está falando. E, olha lá, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Volta lá em Gênesis 3,15, por favor, meu amigo. E muito obrigado pela sua ajuda, está perfeito. Olha lá, este lhe ferirá a cabeça e você vai ferir o quê? Foi o que aconteceu com Cristo na cruz. Agora, vamos pensar, amigos. Nós não queremos dar lugar para o Satanás. Porque o Satanás, entenda, ele é mau, maligno. Assim como o amor faz parte do caráter de Deus, assim como a bondade faz parte do caráter de Deus, a maldade faz parte do caráter de Satanás. Ele é maligno, ele não tem um pouco de mal, ele é mau. É por isso que a Bíblia diz em João 10,10, fazendo uma representação do diabo. Quando fala do ladrão em João 10,10, está fazendo uma representação do diabo. E fala que ele tem uma tríplice ação: matar, roubar e destruir. Mas, volta lá em Gênesis 3,15. O texto está dizendo que, escuta, o texto está dizendo que a semente da mulher ia matar a semente. Ia pisar na cabeça da serpente. Aí deixa só para você pensar sobre isso. Por que você acha que desde a antiguidade, líderes, guiados por Satanás, são tão apaixonados por matar as crianças? Lembra quando Moisés nasceu? Havia uma ordem para fazer o quê? Mata todo mundo. Lembra quando Cristo nasceu? O que era a ordem? Mata as crianças. Porque o plano do Satanás é que isso aqui não cumprisse. Vocês estão entendendo? E hoje, quando a gente vê as pessoas celebrarem o aborto, é esse plano do Satanás ainda se cumprindo. Matando a semente da mulher. Porque matando a semente, mata propósitos. Mata pessoas que vão fazer a diferença nessa sociedade, que tem propósitos extraordinários. Está aí, ó. Agora, coloca Colossenses 2,15, é o penúltimo texto que eu quero ler com você. Coloca Colossenses 2,15, por favor. Olha lá. Olha o que Cristo fez. Despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, onde? Onde que realmente foi o golpe final de Cristo sobre o Satanás? Na cruz. E especialmente na ressurreição. Porque a morte não pôde vencê-lo. Agora uma pergunta. Jaia. Se Cristo já pisou na cabeça do Satanás, ó, gostei, parou bem na hora. Caramba, Wilton, essa pausa foi estratégica, ficou tipo suspense. Caramba. Aí, obrigado. Se Cristo já esmagou a cabeça do capiroto, por que ele está causando tanto estrago ainda? Por que ele está levando vantagem em tanto adultério, em tanta morte? Porque é triste todos os dias você assistir a um noticiário e uma mulher ser morta. Todos os dias, amigo matando amigo. Agora essa semana teve um empresário que foi morto pelo amigo. Amigo de dentro de casa. Filhos matando. Tudo bem, a gente sabe que é o que está lá na Bíblia, não é? Filho matando pai, pai matando filho. Desprezo pela vida. As pessoas hoje... Gente, eu tenho um cachorrinho lá em casa. Amo aquele cachorrinho. A Flor. É uma bênção e tal, mas hoje as pessoas estão mais preocupadas com animais abandonados do que com seres humanos que morrem. As pessoas estão mais preocupadas com maltrato de animal do que filhos de gente que está passando fome. Não vai longe não, eu lembro que quando a gente estava no Val, a gente fez um trabalho evangelístico. Eu lembro que tinha vezes que a gente tinha que entrar lá, Lando,
o cara da boca parava o carro, igual. Você acha que isso acontece só no Rio de Janeiro? Não é não. Hã? A gente tinha que avisar previamente. Hã? A gente mandava mensagem, nós vamos lá visitar a casa tal. Tinha um lugar que a gente entrava, nunca me esqueço, tem memória fotográfica. Entrava, virava, aí era uma curvinha bem estreita, uma rua bem estreitinha assim, o cara ficava na esquina. Aí a gente chegava, aí o cara parava. Vocês são lá da igreja, está aí na casa não sei de quem. Está autorizado. Eu estou falando para você de uma realidade. Daqui na Vila Guaíra dá o quê? 10 quilômetros? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que a gente está vivendo uma época que eu não sou a favor de maus tratos de animais, não. Vocês estão entendendo, né, irmãos, o que eu estou falando? Eu estou dizendo para você a inversão de valores. Se Cristo já fez isso tudo, se Cristo triunfou na cruz, por que Satanás está ainda ganhando tanto espaço na nossa mente? Nos levando para ideologias, para ideologia de gênero, para traição, por quê, irmãos? Para desprezar Cristo, para desprezar a palavra. A Marta fez uma oração profética aqui. Nós estamos vivendo uma época em que Deus está sendo colocado como última prioridade. As pessoas, William, têm tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir para a academia, tem tempo para jogar, tem tempo para maratonar, tem tempo para não fazer nada. E para Deus, não tem tempo. Como que nós vamos, amigos, resistir desse jeito? Como que nós vamos resistir? Não adianta ficar dizendo, o inimigo está amarrado. Não adianta isso. Eu estou mostrando para você na palavra que nós devemos nos preparar. Como que o diabo está tendo e fazendo um estrago tão grande? E aqui é onde eu vou concluir para a gente ir para casa com essa primeira arma importantíssima. Vamos pensar. O Satanás teve acesso. Como que o Satanás teve acesso para fazer Adão e Eva sair do plano? O que aconteceu? Basicamente, o que aconteceu quando Adão e Eva comeram da maçã argentina? Não era, né, irmãos? Não era, é brincadeira só, tá? Você vai no mercado, vê a ação argentina, tá amarrado. Tem nada a ver, tá, irmão? É só uma brincadeira. O que foi, minha amiga? Quem lembra? Começa com desobê, termina com ência. O que foi? Então a desobediência abriu a porta para que o Satanás fizesse o estrago que fez. Tudo bem? Tá claro isso? Foi a desobediência. Agora, olha que lindo, né? Por isso que a Bíblia diz assim, por causa do primeiro Adão, da desobediência do primeiro Adão, o Satanás fez o estrago que fez. Agora, quando Cristo veio, que é chamado em Romanos como segundo Adão, como que Cristo venceu? Obediência. Vocês estão entendendo isso? Cristo chegou e falou assim, Pai, poxa, se for possível, eu declino dessa oportunidade. Mas, se não tiver jeito, vamos embora. Não foi assim? Se for possível, passa para o meu amigo esse cálice. Mas se não tem jeito, estou aqui. Não foi assim, irmãos? Obediência. Então aqui está o princípio essencial. Irmãos, não tem como. Escute isso aqui é a essência. Se eu terminasse essa série aqui hoje, e a gente for para casa com isso que eu vou falar aqui agora, e a gente fala assim, isso aqui vai ser agora um estilo de vida, o inimigo não vai ter lugar mais. A porta foi aberta com desobediência. E como que Cristo venceu? Obediência. Por que o Satanás continua fazendo o estrago que faz? Quer saber a palavra qual é? Qual é? Desobediência. Tem um texto, eu não anotei, mas deixa eu abrir aqui que vai ser o último que eu vou ler. Efésios. Coloca aí, meu filho, Efésios 2, eu não sei se é 2, se é 20.
Mas é o último texto que eu quero ler. Efésios 2, coloca ali. Efésios 2:2, vê se é esse. É esse mesmo. Volta lá então, é grandão, né? Está aqui a essência. Vamos ler o 1 e o 2. Lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo. Aí vem agora. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito. Olha isso aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Do espírito que, quando? Agora, atua. De quem? Está aí. Por que o Satanás continua, Rebeca, achando tanto espaço? Por causa dos filhos. Ah, pastor, mas eu estou aqui dentro da igreja. Mas quando você pega o celular, começa a ver um monte de coisa oculta. Imoralidade, safadeza, sacanagem. Eu vou falar aberto mesmo. Coisas ocultas, mentiras, enganos. Desobediência. A porta está aberta. Então hoje, sujeitai-vos, pois, a Deus, passa por uma reflexão do nível de obediência. Nós vamos errar, irmãos, não tem jeito não. Agora, pecados intencionais e conscientes é o campo fértil para o Satanás destruir tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sou, vocês sabem, pregador de terrorismo, mas eu estou pregando a verdade para vocês. Está ali, ó. Onde é que ele vai atuar? Nos filhos da desobediência. Como foi que ele destruiu a vida de Adão e Eva? Desobediência. Ele não contou uma historinha lá? Bem bonitinha, olha que fruta linda, que não sei o quê, e Deus não quer que vocês comam, porque vocês vão ser como Deus, aquela história toda. Comeram, caiu. E hoje, como é que é? A mesma coisa. A mesma história. Então hoje a gente sai daqui com essa percepção da realidade de uma batalha espiritual. Realidade. Agora, o princípio básico, não há vencimento de batalha espiritual com vida de desobediência. Não adianta. Pode orar, pode fazer campanha de 7 cabeçadas da cruz. Essa foi boa. Já viu, Fred, essa aí? As 7 cabeçadas da cruz. Não vai, irmão, não adianta. Agora à tarde eu estava lá com a Teca. A gente estava trocando de canal, aí o cara estava assim com um negócio de sal. Aí falou assim, já está aqui o sal, pegue a sua água. Aí foi engraçado, que na hora que a Teca me deu um copo com água, aí eu, amém, Senhor, tá ungido. Não adianta, irmão, água com sal. Não adianta areia de Israel, não adianta lenço ungido, não adianta trevo de 5 folhas, de 4, de 12, não adianta. Eu estou ensinando vocês biblicamente. Vocês estão entendendo isso? Se coloque de pé, para a gente orar. Que hora que é?